de amanhã, de uso do próprio Michel, e se o senhor vir ali a formação inicial, o senhor conversando com aquele grupo, se aquele grupo ali é que vai de titular amanhã, né, com o Maílson, no caso. Seria a única mudança o Maílson? Sim, a única mudança deve ser o Maílson, a equipe deve ser a mesma que jogou contra o Vasco, na exceção, né, pela suspensão do Magrão. E a conversa com o Michel foi justamente para reforçar e valorizar aquilo que ele vem fazendo, né? Para que ele entenda a importância que ele tem tido nos jogos que ele tem entrado, porque o jogador, né, cria uma expectativa de iniciar uma partida e não acontece, né? Até porque entrou e fez gol. Mas estava justamente conversando com ele, explicando, né, um pouquinho como eu penso, né? Como eu penso o aproveitamento dele. E que a gente vai ter aí 30 dias, né, para estar todo mundo 100%, para a gente optar depois pela melhor equipe na volta, que pode ser que ele esteja nessa equipe ou não, mas que como ele chegou numa situação, né, vindo de estar parado no Palmeiras de lesão, a gente está usando dessa maneira que a gente acha que é a melhor maneira para ele, né? Está entrando ali com 30, 35, 40 minutos para jogar, com 100% fisicamente, os adversários já caindo um pouquinho fisicamente, ele tem se destacado. Então, mas para reforçar isso, valorizar o que ele vem fazendo, que não tem sido pouco, né? Ele já fez 2 gols, já entrando no decorrer das partidas. Então faz mais uma conversa desse tipo, para a gente deixá-lo à vontade, que ele saiba que a gente está observando, né? O que ele está fazendo não está passando em branco, está sendo observado e a gente considera que ele tem condições de no futuro vir a ser o titular da equipe, né? Só ter paciência que as coisas acontecem. Obrigado. Wagner, o Grêmio vem muito mexido, muito modificado para esse jogo, né? Até que ponto isso é bom ou se é perigoso? O que é que você conversou já com o grupo a respeito disso? Porque às vezes é uma ilusão, né? Porque vem muito mexido, mas perigoso. Se a gente for ver, nós ganhamos do Atlético Mineiro completo e não ganhamos do Corinthians com um time misto, né? Então a gente vê por aí a dificuldade, só para exemplificar. Então a gente tem que estar muito atento para esse jogo. Os jogadores que entram têm qualidade, né? São jogadores bons também que estão no elenco do Grêmio, que têm características diferentes daqueles que vêm jogando. E para nós, em termos de montagem de equipe, fica até um pouco mais difícil, né? Com a equipe que vem jogando, você vem todas as rodadas observando essa equipe jogar, você já sabe bem a característica de cada um, a movimentação de cada um. Então gera um pouquinho de incerteza na hora de você montar a tua equipe. Então por isso que a gente deu bastante ênfase ali no trabalho para a parte de movimentação defensiva, para a gente estar bem organizado, independente de características dos atletas adversários. E vamos procurar vencer o jogo, independente de quem vem, time titular ou reserva, a gente tem que encarar com a mesma seriedade o jogo. Bem, boa tarde. Essa partida vai marcar certamente o reencontro do Sport com o André, né, que saiu daqui com o status de artilheiro, mas não vive uma boa fase lá no Grêmio, não marca 6 jogos. Como é que você acha que vai ser esse reencontro? Que tipo de cuidados também com o André, que já construiu uma história aqui no Sport? O André é um jogador, né, que nos clubes que passou fez muitos gols, né, então a gente tem que ter muita atenção, se posicionar bem dentro da área, um jogador que a gente procura o segundo pau, né, para conseguir fazer os gols, os cruzamentos, se posicionar bem dentro da área, um jogador perigoso, a gente respeita bastante ele pela carreira que ele já construiu, principalmente aqui no esporte também. Os companheiros já conhecem, tem essa vantagem, já treinaram com ele, jogaram com ele, então isso aí também é um ponto positivo na hora de marcá-lo, né, já conhece as características, mas o cuidado é com todos, né, não é só com o André, com toda a equipe do Grêmio, independente de quem venha para jogar, são jogadores muito qualificados. Então vamos procurar fazer um bom jogo, ter atenção com o André, para que não tenha muitas situações de gol claras para ele, mas de modo geral os outros jogadores do Grêmio também nos preocupam bastante. Segunda-feira fez 10 anos que o Sport levantou um dos títulos mais importantes aqui de Pernambuco, Copa do Brasil 2008. O grande diferencial daquele elenco, vários jogadores, claro, com muita qualidade, e principalmente também a torcida fora de campo apoiando, empurrando, não sei se você se recordava na época, ou ouviu falar aqui mesmo no Sport, de quando a torcida rubro-negra foi o diferencial naquela campanha. A torcida do Sport até agora tem feito um diferencial? Você espera mais dela? Tá bonito? Tá do jeito que tá bom? O que você espera para esse jogo contra o Grêmio na Ilha do Retiro? É um diálogo seu, sem jornalista, sem nada, mas um diálogo seu direto para o torcedor. Não, eu só tenho a agradecer ao torcedor até agora, né? Todos os jogos que a gente fez como mandantes, inclusive que foi na Arena, né? Que não foi na Ilha, o torcedor teve um papel muito importante, né? Incentivou o time o tempo todo. Teve alguns jogos que a gente não teve, em algum momento a gente não teve tão bem na partida, mas eles não abandonaram a equipe, continuaram incentivando, continuaram cantando, gritando. E, enfim, em primeiro lugar, parabenizar, né, os 10 anos, para aqueles que conquistaram, tem muitos aqui na comissão, tem o Durval, tem o Magrão, né,
nosso vice-presidente, o Guilherme, também já estava na época, né, eu vi até as matérias que ele fez aí, que ele já era dirigente na época. Então, parabenizá-los pela conquista, né, toda a nação, né, rubro-negra, por essa conquista. E quanto ao torcedor, eu estou satisfeito. Vou ter que afirmar que estou satisfeito, só tenho que agradecer. Né, nós perdemos um jogo no Rio de Janeiro, né, que a gente poderia ter voltado com o empate, mas todos os torcedores que eu encontrei, desde o aeroporto, que a gente encontra nas ruas, todo mundo reconhecendo que a equipe está lutando, está se empenhando. E é isso que o torcedor quer ver, uma equipe aguerrida em campo, né, que briga por todas as bolas. Acho que é o perfil da equipe do esporte, das equipes vencedoras do esporte. Então é isso que a gente tem que buscar. E enquanto torcedor não dá para cobrar mais do que eles estão fazendo. Estão sendo muito importantes nessa arrancada nossa aí, os primeiros 12 jogos, né, os jogos nossos comandantes, vai ser o 6º agora comandante, o 5º que eu vou completar amanhã, os outros 4, eles foram fundamentais para o sucesso. Valeu, obrigado. Fechou? Só não posso. Opa, Claudinei. Eu queria saber que com a pausa agora da Copa do Mundo, quando voltar, é outro campeonato, é outra visão ou não? Ou a mesma coisa do que tinha no começo do ano? Não, a competição segue a mesma, mas assim, as dificuldades vão ser diferentes para cada equipe, né? As equipes que terminarem mal essa primeira fase, teoricamente tem mais margem de crescimento, né? Tem mais chance de evoluir. É isso que a gente não pode deixar de evoluir, né? A gente achar que o que a gente fez até agora tá bom. Porque quem não começou bem o campeonato vai contratar, né? vai mexer na equipe, vai procurar uma evolução que a gente tem que ter também. Que se a gente ficar estagnado no que a gente fez até agora durante esses dias que a gente vai ter para treinar, as outras equipes vão vir e vão nos criar mais dificuldades. Então a gente tem humildade, trabalhar, aproveitar o tempo que a gente tem, se tivermos como qualificar o elenco dentro das possibilidades do clube. E assim, vai ser um campeonato daqui para frente, né, do segundo semestre, tem equipes que têm 3 competições, né, então Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, a gente só tem uma, então a gente tem que aproveitar toda semana que a gente estiver livre também para ter essa vantagem nos jogos, mas vai mudar em termos de janela de negociação, quem vai perder jogador, quem vai contratar, né, e quem vai aproveitar melhor essa parada. A gente tem que aproveitar a nossa da melhor maneira possível, não porque vamos terminar aí entre os 10 melhores, na pior das hipóteses aí, a gente achar que está bom e vamos só treinar por treinar aqui para voltar ao Brasileiro, que a gente vai estar na mesma pegada. Se a gente relaxar, a gente não vai voltar na mesma pegada. Então a gente tem que cobrar bastante jogadores durante esses dias de treinamento, procurar melhorar a equipe em todos os aspectos, físico, técnico, tático, para que a gente tenha um bom complemento de campeonato brasileiro. Seguindo nesse assunto, que impacto também positivo você vê no fato do esporte, de repente, com a vitória, fechar esse primeiro momento do campeonato entre os 4 primeiros, talvez, na zona de uma Libertadores, e o que isso representa dentro do que foi planejado para toda a competição? Dentro do cenário que se desenhava, né, aqui no esporte, quando a gente chegou, né, até pelas perguntas, quando eu cheguei aqui da coletiva, né, preocupação com a situação, com a classificação da equipe. Eu acho que o fato de a gente estar hoje aqui, eu estou aqui dando uma coletiva para vocês, sabendo que na pior das hipóteses a gente está entre os 10 primeiros, né? Vamos dizer que tivesse acabado o Campeonato Brasileiro agora, o esporte entre os 10 primeiros é uma classificação muito boa, né, dentro do que se apresentava. Mas é o que eu sempre falo, a gente não pode nunca se acomodar porque a gente já conquistou. Então a gente está aí com o 10º lugar garantido, vamos dizer, né? Não caímos para menos que 10º, mas como você falou, com uma vitória a gente pode ir para a parada na zona da Libertadores, né? Com certeza entre os 6 primeiros aí na zona da Libertadores. Então é isso que a gente tem que buscar. Se vai ser fácil, não vai, né? É uma equipe muito difícil, uma equipe que compete bastante. Vai ser muito difícil o jogo, mas a gente tem que, todo jogo, como eu falo, buscar a vitória. Né? Se conseguimos, ótimo. Se não conseguimos o empate, é mais um ponto somado. Mas sempre visando a vitória, né? Não adianta a gente só pensar na classificação. Nós temos que entrar, concentrar nos 90 minutos para conseguir a vitória. Claudinei, boa tarde. Analisando sua escalação, as suas substituições nos últimos jogos, né, a gente vê que você já está com um grupo assim, basicamente formado, você fez as suas escolhas, pelo menos para esse momento. Isso tem um lado bom, obviamente, tem um outro lado também que são jogadores que acabam não sendo muito utilizados, não entram nos jogos ou entram pouco. Como é que você procura administrar isso dentro do grupo, com esses atletas que acabam tendo menos tempo de jogo? Assim, cada jogo tem uma realidade, né? A gente tem procurado, até porque eu cheguei aqui e não conhecia muito bem o grupo, né? Eu acho que o melhor caminho para você conseguir ter um rendimento que a gente teve é você
a apostar numa base para que eles ganhem entrosamento e tenham rendimento. Né? Se você chegar aqui, eu penso dessa forma, né? Se você chegar aqui e daqui a pouco, perdeu do Cruzeiro lá, vamos mudar tudo, a gente perdeu pro Cruzeiro porque o Dedé fez um gol de cabeça, então marcaram errado, vamos tirar 2, 3 do time porque perdeu, porque eles erraram. Eu não penso assim, né? Eu não costumo transferir para os atletas, então eu optei por manter uma base, né? A gente tem mexido pouco na equipe, eu acho que isso dessa consistência que a gente tem hoje. E com relação às posições é muito questão de jogo, né? A gente tem o Michel que joga pelo lado, que tem entrado bem, que a gente já citou o nome dele aqui. Então às vezes tira o Rogério, às vezes tira outro jogador e passa o Rogério para o outro lado, como a gente já fez. Né? E depende do rendimento que está jogando. Então a gente tem apostado no Michel, tem apostado no Neto, que quando a gente precisa no volante, o Neto até outro dia era titular da equipe. Né? O Carlos ficou alguns jogos sem entrar, se você ver bem, teve jogos que o Carlos não entrou, que a gente teve que mexer na parte defensiva. Então depende muito do que você precisa. Como a gente tem o Gabriel, que é um jogador muito efetivo, né? O Gabriel joga 90 minutos, mais 90 se tiver, tem uma condição física boa, privilegiada. É um jogador muito tático, né? No último jogo ele puxou ele para jogar de volante, ele foi ali, fez a função de volante. Então às vezes os meios estão tendo menos chance de jogar do que os atacantes e volantes, que aí depende de como o jogo se apresenta. Mas eu acho que eles têm noção que as coisas estão sendo feitas com coerência, com honestidade. E vai ter um momento de todo mundo jogar. Né? O campeonato é longo, né? Quem dizer que o David chegou outro dia a ser titular? O David é titular porque o Anselmo saiu, né? Que não queríamos, mas saiu. E pela característica, o David é o substituto do Michel, não é o Neto Moura. Apesar do Neto vinha jogando, mas o Neto é um cara mais de saída, o David é um cara mais de contenção. Então, essas situações que a gente tem procurado passar para eles com honestidade, com correção, e eu acho que eles estão entendendo. E aí tem que aguardar a chance. Quando tiver a chance, treinar forte, para quando tiver a chance, entrar e jogar bem. Claudinei, o Sport é uma das 7 equipes que ainda não perdeu como mandante, mas terá pela frente o Grêmio, que é o segundo melhor visitante. Como jogar diante de um time tão perigoso quando joga fora de casa? Eu acho que é manter a postura que a gente tem tido, né? A gente tem que atacar sem, como a gente fala, atacar marcando, né? A gente tem que atacar marcando, atacar com um time bem consciente que não pode ceder contra-ataques. E eu acho que a gente fizer isso, a gente já enfrentou o Atlético Mineiro com uma equipe muito perigosa, né? Com o Roger Guedes, Ricardo Oliveira. Tiveram alguns contra-ataques, mas não muitos. Então é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que procurar atacar, propor o jogo, mas sempre com atenção para não ser contra-atacado numa situação de 3 contra 2 ou uma situação de inferioridade numérica. E aí o time do Grêmio realmente tem jogadores na frente muito qualificados, depende de quem venha, né? Tantos que venham jogando, quanto que pode entrar o Lima, que pode entrar ali, o próprio Thaleson, um jogador que finaliza bem. Então a gente tem o Tassiano finaliza bem também, tenho visto os jogos dele, tem entrado bem, então temos que ter cuidado como tivemos com o Atlético Paranaense, com o Bahia, com todas as equipes que enfrentamos na linha do Retiro, né? É atacar, procurar propor o jogo, não nos omitimos de atacar, mas atacar já com a marcação encaixada para evitar o contra-ataque adversário. A nossa equipe bem postada, organizada, dificilmente a gente vai sofrer gols. A gente vai sofrer uma perda de bola por dentro, num contra-ataque a gente cede para o adversário, ou numa bola parada. Então, contra-ataque dá para evitar, né? Dá para evitar, o erro por dentro dá para evitar, a bola parada é mais difícil, né? Depende da qualidade do adversário. Mas a gente tem que minimizar os erros, né? Para poder ter vitória num jogo como esse. Obrigado. O senhor está confirmado a folga nessa... Sim. Falta... Vamos passar a programação dia 25, né? Então dia 25. O senhor planeja fazer, só extraoficialmente, claro, o senhor planeja fazer amistoso, alguma coisa? Só para a gente deve programar algum amistoso, alguns coletivos contra a base, um amistoso, pelo menos a gente vai fazer antes de voltar. Não, amistoso eu digo assim, jogo treino aqui, né? Jogo treino. Tá.